Olá, amigos, muito boa tarde. Mais uma vez, André, minha gratidão, meu muito obrigado pelo convite, muito obrigado mesmo. De fato, nesse final de ano eu estou encontrando algumas dificuldades em relação a compromissos mas que bom que a gente conseguiu de alguma forma combinar e ajeitar. É, a sua intercessão no mundo espiritual deve ser forte, porque a gente conseguiu realmente organizar esse momento. E claro, se eu não conseguisse, a perda seria minha, porque não há dúvida de que quando a gente, e você como orador sabe disso também, que quando a gente está participando de um estudo, como também está proferindo uma palestra, e particularmente os grupos de estudo que eu gosto muito, porque nas palestras a gente procura transmitir aquilo que é para o público heterogêneo, né? Aquilo que o público heterogêneo, pessoas que estão frequentando a casa naquele momento, pessoas de um modo geral, e cuja população é bastante variada em termos de conhecimento e de maturidade. E também muita gente que está sofrendo, a gente tem que passar a doutrina espírita, transmitir a doutrina espírita, mas é mais difícil aprofundar determinados aspectos da filosofia espírita, aprofundar a mentalidade espírita, com a qual a gente mergulha realmente no pensamento espírita, e isso eu acho que é mais apropriado para o grupo de estudo. Não que a palestra precise ser superficial ou rasa, mas a palestra aborda determinados temas, sempre recortes, não dá tempo de aprofundar determinados conceitos, e para não confundir as pessoas, algumas das quais ainda não conhecem de maneira apropriada, aprofundada a doutrina espírita, a gente tenta de alguma forma trazer alguns aspectos profundos para aqueles que têm sede intelectual, mas de alguma forma se ater e se fixar na essência moral, naquilo de consolador que a doutrina traz, naquilo que as pessoas podem levar num primeiro contato ali, uma vez que a gente não sabe se aqueles indivíduos que estão ali voltarão a frequentar. Então a gente tem que passar uma ideia, pelo menos uma ideia básica, uma ideia geral da doutrina. O grupo de estudo não. E eu sei que quando um orador, ou um facilitador, ou alguém convidado frequenta um grupo de estudo, ele está diante de pessoas que têm estudado a obra, portanto, pessoas que têm mergulhado o pensamento na obra. E é claro que falar sobre o tema, abordar algum tema, algum livro, alguma obra, acaba beneficiando muito mais a gente, que revive, revisita os temas, volta a mergulhar neles, volta a pensar sobre eles, acaba se enriquecendo quando ocorre a interação com os membros do grupo, que muitas vezes estão com a memória muito mais fresca, muito mais atualizada, porque tem acompanhado a obra. Então isso acaba, de alguma forma, proporcionando aprendizado também para nós, né? Sobretudo para nós. Então, para além do aprendizado cognitivo, a experiência de estar mergulhado nessa atmosfera, né? Porque quando a gente está refletindo aqui sobre esses conceitos, é claro que me beneficia profundamente, porque a gente entra no conteúdo edificante, no conteúdo sublime da mensagem espiritual. Então, claro que eu que seria quem perderia essa oportunidade, que bom que estamos aqui e que bom fazer parte desse momento, dessa conclusão, dessa obra portentosa, a obra magna no mundo maior, que é uma obra de fôlego dessa coleção de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, na sua maioria apenas por Chico Xavier. Algumas obras, a psicografia de Chico foi dividida com um parceiro de tarefa mediúnica que na época compartilhava com ele, mas a grande maioria foi produção desse médium extraordinário, desse médium que se doou, que se autodoou de tal forma e que o conteúdo é edificante e profundo, conteúdo magnífico dessa obra, que tanto nos enriquece, que vai demorar algumas gerações para a gente conseguir digerir tudo da obra de André Luiz. É também mérito de Chico Xavier, embora ele se esquivasse de qualquer elogio, de qualquer consideração elogiosa, de qualquer mérito, ele sempre atribuía aos espíritos, mas é mérito dele, porque conseguiu afinar o diapasão, afinar o instrumento mediúnico para ser fiel às mensagens, ao conteúdo profundo. Um conteúdo desse de profundidade precisa ter uma antena mediúnica capaz de
filtrar, de assimilar de forma fiel, porque é muito complexo, muito sofisticado o que André Luiz traz ao longo dessas 16 obras, se não me falha a memória, né? Então, é magnífico a gente falar sobre essa obra. Eu vou começar citando duas colocações de dois pensadores intelectuais do movimento espírita, que eu admiro e que são bem mais capazes do que eu, até porque eu não sou intelectual, que é Hermínio de Miranda e Hernani Guimarães Andrade. Hermínio de Miranda, na obra As Mil Faces da Realidade Espiritual, disse o seguinte. Aliás, disse aquilo que eu já disse aqui de antemão, porque a frase é dele. Ele diz que vai demorar algumas gerações, depois da nossa, para a gente conseguir digerir, para a gente conseguir compreender todo o legado de André Luiz. E Hernani Guimarães Andrade, esse engenheiro fantástico, diretor do Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas de São Paulo, já desencarnado, certa vez, numa entrevista, perguntaram a ele, doutor Hernani, se você pudesse escolher uma coisa apenas para você levar a uma ilha deserta, o que você levaria? E ele respondeu, a coleção dos livros de André Luiz. E ele era de um fôlego intelectual, de uma estatura intelectual, admirava as obras de Hernani, de uma densidade científica e filosófica impressionante. E ele diria, levaria para uma ilha deserta as obras do espírito André Luiz. Bem, antes de adentrar nas considerações sobre o desfecho dessa obra no mundo maior, eu gostaria de fazer uma breve viagem, lembrando um pensamento do poeta Lord Byron, poeta britânico, das cortes britânicas da sua época, cuja vida era considerada muito devassa nos padrões da época, mas que tinha uma inteligência e uma sofisticação cultural maravilhosa. Em uma das suas frases mais famosas, Lord Byron diz o seguinte, que tudo aquilo que existe um dia foi uma ideia, um dia passou pela cabeça, um dia foi apenas um pensamento. Essa tese de Byron, essa colocação poética de Byron, de que tudo aquilo que existe ao nosso redor passou pelo psiquismo, um dia era apenas uma ideia, até que foi materializada, ele se referia às obras humanas, mas nós, como espíritas, podemos elastecer esse conceito para as obras da natureza. As obras da natureza um dia foi uma ideia. Alguém pensou. Alguém ou algo, né? Se a gente pensar em Deus, que não é uma pessoa, alguém ou algo pensou. Alguém ou algo elaborou aquilo que a gente vê como obras naturais. Né? Mas essa colocação de Byron também faz alusão ao pensamento platônico. Pensamento esse que inundou a nossa cultura ocidental a ponto de um grande filósofo dizer que toda a história da filosofia é apenas uma nota de rodapé da obra de Platão. Ou seja, que tudo que existe em termos de tradição filosófica se deve a Platão, Platão que traduziu o pensamento socrático, e o resto é apenas uma nota de rodapé na obra de Platão. Dada a magnífica importância dessa obra. Se por acaso o meu microfone, meu áudio não estiver bom, vocês podem sinalizar, ok? Me parece que a transmissão tá ok, né, André? Tá ok, pronto. O mundo das ideias de Platão, que é um dos conceitos mais básicos dele, que saiu do eidos, né, a ideia, eidolon, mundo das ideias, tem como base a presença de um mundo invisível que nos cerca, de um mundo, portanto, que é ideia e que se materializa em um mundo dos sentidos, um mundo xerox, um mundo, portanto, que se concretiza em termos aí mais imperfeitos. O próprio Sócrates tentava devassar esse mundo invisível com os diálogos que ele confabulava com o seu daimonion, o seu demônio, palavra original que significava anjo, né? Na cultura grega, e que mais tarde sofreu uma corrupção de significado, passando a significar anjo mau, entidade má, mas não era os daimons na Grécia, eram anjos tutelares, e Sócrates tentava penetrar esse mundo invisível, falando aos discípulos, inclusive o mito da caverna tão famoso, essa parábola das mais populares, talvez a parábola mais famosa da tradição ocidental, pelo menos da cultura não religiosa, retirando aqui as parábolas de Jesus, teria sido o ensinamento socrático para Platão, que mais tarde colocou isso no papel, né, transcreveu esse ensinamento de Sócrates. Entre outras coisas, ele devassava o mundo invisível e tentava transmitir
para os seus discípulos a ideia do que seria esse mundo invisível, esse mundo espiritual, essa tentativa de sistematizar. Tentativa essa que mais tarde Dante Alighieri, com os fenômenos que ele viveu, levado fora do corpo, em estado de emancipação, de desdobramento, de viagem astral, fora da matéria, pelo poeta romano Virgílio, que retirava ele do corpo e levava-o às regiões do mundo invisível. Foi assim que Dante escreveu a Divina Comédia, considerada a maior obra da Idade Média, né? Inclusive, Boccaccio, personalidade célebre da cultura medieval, mais tarde escreveu, porque ele tinha familiaridade e intimidade com a família, que quando Dante morreu, os últimos 13 cantos que constituem o capítulo O Céu da Divina Comédia estavam perdidos. E o filho de Dante, Flávio Jacopo, sonhou com o pai que havia morrido, e o pai levou ele até a casa onde morrera e apontou atrás de uma cortina, num cofre, numa parede da casa, dizendo que ali estava o resto da Divina Comédia. Flávio Jacopo acordou, diz Boccaccio, fez a mesma jornada que fez durante o sonho. Chegando lá, encontrou aquele cofre que viu durante o sonho, portanto, em estado de emancipação consciente, e ali, ao retirar, estava realmente o resto da Divina Comédia. Esse fenômeno extraordinário que Dante viveu e visitou o mundo espiritual, e mais tarde, o próprio filho dele, para achar o restante da sua obra magnífica, sua obra magna, sua obra-prima, né? Teresa de Ávila, na Igreja Católica, era também levada em sonhos para o mundo invisível, e lá via coisas que tentava escrever dentro do linguajar da Idade Média, dentro do linguajar da teologia católica, sob o qual ela estava submetida. Ou então, mais tarde, o místico e cientista Immanuel Swedenborg, que depois de uma visão psíquica de um incêndio que tomava conta de Estocolmo, Swedenborg começa a ter visões psíquicas variadas, ele que era um homem de ciência, e mais tarde vai escrever várias obras guiado por mãos invisíveis que escreviam a cidade dos anjos, como ele falava. Essa tentativa de analisar, de descrever, não apenas entrar em contato com os chamados mortos, porque o contato com os mortos é antigo, né? Desde o período paleolítico, nós temos indícios de contato com os mortos, né? O homem do período glaciário de Guns colocava a caveira humana na porta das cavernas, e aquela caveira era uma forma de superstição, de crença, de expulsar as almas dos mortos que vinham conversar com os homens, os espíritos que vinham. A confabulação com os mortos está presente em toda a história da cultura oriental e ocidental, inclusive da cultura primitiva, da cultura antiga, das civilizações antigas, rica de fatos paranormais. A própria mitologia greco-romana, os deuses com D minúsculos que apareciam aos sujeitos, nada mais eram do que seres espirituais confabulando com os médios. Por isso que eram deuses com paixões humanas, porque eram espíritos ali confabulando com seres humanos, com médiuns, etc. E a cultura endeusava eles, e eles gostavam de serem colocados assim. A mitologia greco-romana tem origem em fontes mediúnicas, em manifestações espirituais, como outras mitologias, outras tradições folclóricas e assim por diante. A verdade é que essa tentativa, porque o contato com os mortos sempre existiu, mas a tentativa de analisar, de trazer informações detalhadas, de descrever, houve em alguns momentos essa tentativa. Swedenborg é um exemplo, Platão é um exemplo, Dante Alighieri é outro exemplo, Sócrates, que eu citei, é um exemplo. Mais tarde a gente tem um reverendo da Igreja Protestante da Inglaterra, o reverendo Owen, que escreveu uma obra chamada A Vida Além do Véu, baseado em fenômenos paranormais que ele tentava devassar esse mundo invisível. Ou então, no século XIX, a paranormal Elizabeth de Perrance, que escreveu No País das Sombras, uma obra que também ela tenta descrever a sua visão a respeito do mundo invisível. Ou então o bispo anglicano James Pike, que escreveu Vida Além da Vida. Os paranormais do século XIX, quantos paranormais do século XIX tentaram devassar isso? O próprio Carl Gustav Jung,
o psiquiatra suíço, discípulo de Freud, que fez incursões fora do corpo ao mundo invisível, que era vítima de fenômenos paranormais que ele não conseguia entender. Diz Aniela Jafé, a sua biógrafa, que certo dia ele estava na sua casa, na sua própria casa, casa de campo, que ele ia às vezes para refletir. Ele estava com um problema de saúde, uma febre e um problema hepático. E ele disse: se existe alguma coisa como um espírito, esse espírito me pegou pela nuca e me obrigou a escrever durante 3 dias e 3 noites. Após o que, estava ali a obra Resposta a Jó, uma das obras-primas, considerada um dos ápices da produção cultural de Carl Gustavo Jung. Mais tarde ele vai interpretar psicanaliticamente, dizendo que era talvez o seu eu mais nobre, aquilo que ele chamava de Philemon, que era o lado inconsciente da sua personalidade, e que mais tarde seria base para o conceito de velho sábio, o eu sábio que existe dentro de nós e que seria responsável também pelos elementos do self, o velho sábio dentro de nós, conceito junguiano. Ou então, quando mais tarde, nessa mesma casa de campo, ele vai descrever, ele próprio vai falar em uma autobiografia, dizendo que não dormiu em determinado dia, que ele ouviu barulhos na casa, que as cobertas da cama de um dos seus filhos foi arrancado, e que havia uma atmosfera pesada que parecia comprimir o seu peito. Ele desceu para o andar de baixo da casa e ali ficou refletindo, sem saber dizer que coisa estranha, que ideias eram aquelas, quando alguém bate na porta. Ele chega, abre a porta e não havia ninguém. Eu fui tomado de angústia, diz Jung, e comecei a gritar dizendo: pelo amor de Deus, que desejam de mim? E eu ouvi uma voz dizendo: nós viemos de Jerusalém. E o que fomos lá buscar não encontramos. A partir daí, diz Jung, eu fui tomado por um fenômeno e escrevi o chamado 7 Sermões dos Mortos. Vários fenômenos com esse psiquiatra, que ele, no entanto, no final da vida, tentava interpretar de maneira psicanaliticamente, chegou a dizer que era o medo inconsciente que ele tinha da morte. Depois ele chega a dizer, na sua própria autobiografia já mencionada, chega ao final da vida não tendo certeza de coisa nenhuma. Porque ora ele aceitava como ser humano, ora ele rejeitava como psiquiatra, materialista, influenciado pelo materialismo da época. A doutrina espírita com Kardec desvenda esse mundo espiritual e explica, examina como ninguém. Por quê? Porque Kardec não ficou concentrado em um fenômeno. Ele procurou entrevistar os habitantes. Se os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra, eu vou entrevistar a população espiritual. Não se dá para ter noção, diz Kardec, o céu e o inferno, não se dá para ter noção de um país ou de um lugar entrevistando só determinados indivíduos. Para eu ter uma ideia daquele país, da estrutura social, eu tenho que entrevistar do trabalhador mais simples ao governante. Para ter uma ideia das classes sociais, da cultura daquele país, da forma de organizar, da dinâmica. Kardec vai dizer, se em ciências sociais se faz um estudo minucioso, foi isso que nós fizemos com o plano espiritual. Entrevistamos dos espíritos mais primitivos até as entidades mais angélicas. E assim a gente teve uma noção de como é a vida no mundo espiritual pelo depoimento dos próprios espíritos. A codificação, portanto, é inigualável nesse sentido. Mas o próprio Allan Kardec vai dizer inúmeras vezes que a codificação não é a última palavra, é a primeira. A codificação é a base da ciência do elemento espiritual. Ali tem um fundamento, tem os fundamentos. Toda vez que você constrói um edifício, você não vai erguer o edifício destruindo a base. Você tem que seguir a base. Então ninguém vai atacar as bases para construir o resto do edifício. Mas a codificação não é o edifício todo. São os elementos fundamentais. Kardec nunca teve essa presunção de dar a última palavra. Ele próprio vai dizer, o espiritismo é uma ciência que penetra em todos os campos do pensamento humano. Portanto, à medida que o pensamento humano evolui, o espiritismo evolui também. E vai dar contribuições a coisas que no passado não existiam. O mundo espiritual é o mundo das causas, o mundo de origem, mundo normal, primitivo. Primitivo aqui no sentido de primeiro, de primordial. O mundo físico é o mundo dos efeitos. Então, nós temos, depois de Kardec, as obras que contribuíram tanto. Entre elas, destaca-se a obra de André Luiz.
A obra de André Luiz é magnífica nesse sentido. Pelo conteúdo denso no bom sentido, ou seja, rico, profundo, mas também um conteúdo moral edificante, um conteúdo filosófico importante, e a quantidade de informações que ele traz sem contrariar as bases kardecianas, sem ferir as bases originais, trazendo a descrição detalhada do mundo espiritual. Não foi à toa que André Luiz inaugura praticamente, pelo menos na literatura mediúnica espírita, embora havia literatura mediúnica não espírita, inaugura praticamente a ideia da reportagem do além, que mais tarde Filomeno de Miranda, que mais tarde outras obras mediúnicas seguiram esse estilo de André Luiz. Ele praticamente inaugura no final da década de 30, 1938, 39, quando ele escreve, em plena Segunda Guerra Mundial, a antológica obra Nosso Lar. Aliás, o aparecimento de André Luiz a Chico Xavier é super interessante, né? Ele aparece, foi um médico sanitarista que viveu no Rio de Janeiro. Ele aparece a Chico Xavier. Chico Xavier estava com seu irmão André Luiz Xavier doente, na cama, cuidando desse irmão. E o espírito aparece e disse: eu venho contribuir com você. Emmanuel está com ele, apresenta a Chico André Luiz. E Chico pergunta: quem é você? Quem é o seu nome? Qual é o seu nome? Ele diz: olha, meu nome é importante ser suprimido, porque eu tenho familiares na Terra, eu sou relativamente conhecido, mas como é o nome desse seu irmão que você está cuidando aí? André Luiz. Então, a partir de agora, eu me chamarei André Luiz. Foi assim que Chico Xavier deu esse depoimento na obra de Clóvis Tavares, Amor e Sabedoria de Emmanuel, e também 30 anos com Chico Xavier, do encontro dele com André Luiz, que mais tarde ele vai detalhar com tanta minudência. Quando Chico psicografou Nosso Lar, ele foi tão criticado que ele ficou deprimido. E Emmanuel tirou ele do corpo e levou ele ao Nosso Lar, para ele ver Nosso Lar, para ele constatar que não era coisa da cabeça dele, porque ele foi criticado de animismo, de fraude, de mistificação. E ele foi ao Nosso Lar e viu os 6 ministérios, né? Tudo. Ele viu que as cores tinham sons e os sons tinham cores, coisas que a obra de André Luiz coloca, né? A pessoa vibra e aí a vibração dela tem, ao mesmo tempo que tem cor, né? A irradiação da aura, as cores da vibração, mas tem também uma melodia, né? Uma música, uma harmonia, né? Muito depois de André Luiz, década de 60 e 70, na época da contracultura, Adolf Huxley, o famoso teórico e filósofo intelectual, que usou muito LSD, ele teve experiência de LSD, onde ele traduzia isso, falava: as cores tinham sons e os sons tinham cores na percepção de estado alterado de consciência, né? Então é interessante porque quanto mais a obra de André Luiz avança, mais a obra de André Luiz fica atual. Menos ficção fica. Se era considerado uma viagem, uma coisa meio louca, meio doida, meio ficção, quando ela foi psicografada na década de 30 para 40, né, a grande maioria das obras, cada vez que o tempo passa, menos ficção fica. Por exemplo, nessa obra No Mundo Maior, nos capítulos finais, nesse desfecho, a gente vê, por exemplo, Cipriana, por exemplo, Cipriana e também o personagem de Calderaro, de André Luiz, acionar um sistema de localização para localizar Ismênia, para organizar a reencarnação dos sujeitos, o avô Cláudio, etc. Sistema de localização. Isso era uma loucura na época, né? Uma doideira. Hoje a gente praticamente tem um monte de recurso aí tecnológico, que a gente tem sistema de localização, que eu acho que os nossos filhos, os nossos netos vão perguntar como é que eles viviam sem o Waze, sem Google Maps, sem essas coisas, né? Ou então, se você quiser pesquisar alguém, você bota o nome da pessoa no Google, aparece se a pessoa tem processo na justiça, se não tem, se a pessoa tem rede social, Instagram, você localiza na hora. Se o Instagram dela for aberto, você já sabe até como é que ela tá, pelas publicações. Sistema de localização. E a gente vê isso. Na época que André Luiz psicografou o Nosso Lar, eu não sei se tinha estetoscópio na medicina. E Nosso Lar fala de telas touchscreen. Aparece a tela lá, você toca e começa a conversar mediunicamente, aí vê uma memória do passado, e tocando na tela touchscreen. Eu estudei no 3º ano e na minha época no ensino médio, glândula pineal era explicada pelo professor de biologia,
Ainda me lembro dele explicando isso, a cena tá me vindo aqui na mente, na memória, ele explicando que da mesma forma que o apêndice parece ser uma antiga cauda que o homem primitivo perdeu, a glândula pineal não serve para nada, é só um órgão vestigial. Eu ouvi isso e na década de 40, mais ainda isso era considerado na medicina. Hoje já está mudado. Hoje já está alterado. E quantas coisas, se eu for aqui colocar, quantas coisas têm sido aí modificadas, têm sido alteradas nessa percepção. No mundo maior, a gente tem algumas coisas importantes, outras que ainda estão para devassar, por exemplo, a alusão que André Luiz fala sobre os lobos frontais. O uso dos lobos frontais no futuro. Vocês leram a obra, devem lembrar a ideia dos lobos frontais como uma região nobre que a gente vai usar no futuro e praticamente nos tornaremos semideuses. Ele não fala com essas expressões, né? O uso dos lobos frontais na sua... Porque a gente usa o sistema límbico, o sistema subcortical, que é o quê? As áreas das emoções mais primitivas, da raiva, da reação, da agressividade, da cólera, das sensações mais baixas. Aí a gente usa. Mas as partes mais nobres do cérebro, a gente vai acionar como consequência do desenvolvimento espiritual, claro, e isso vai produzir um acionamento aí dos lobos frontais que vai proporcionar prazer. As pesquisas de lobos frontais dizem o seguinte, que quando os lobos frontais a gente começa a usá-los, proporcionam um prazer que a gente pode obter numa leitura, numa conversação edificante, num diálogo bom, numa prece, numa música. Esses lobos frontais são acionados e que são um prazer semelhante ao prazer da heroína, da cocaína, do sexo ou do estômago, que são prazeres mais básicos, né? E prazeres mais sensoriais, além do prazer destrutivo das drogas. Então, veja o que André Luiz está trazendo no Mundo Maior. No Mundo Maior é uma obra que, como o André falou aqui, André Luiz está um pouco mais maduro, mais sensível. Eu até acredito que a quantidade de informações é tão extraordinária que eu não tenho dúvida que André Luiz deve ter submetido isso a outros espíritos, a uma equipe, né? Alguns autores defendem essa, e me parece coerente que André Luiz é aquele que escreve, mas que certamente isso passou pelo crivo de outras entidades, inclusive pelo próprio Emmanuel, que é o responsável pela mediunidade do Chico. Eu não tenho dúvida que não é fruto apenas de uma cabeça, ou melhor, de uma mente, né, de André Luiz, porque é conhecimento de psiquiatria, de física e assim por diante, né? E eu poderia citar muitos exemplos aqui, mas eu iria me alongar demais e talvez vocês queiram também interagir conosco e talvez levantar questões, etc. Então não vou me alongar tanto, mas no Mundo Maior tem a questão dos neurônios. A abordagem dos neurônios tem uma abordagem muito, muito especial nessa obra No Mundo Maior, que fala sobre os problemas psíquicos e psiquiátricos. É uma obra que toca nessa questão da saúde mental, como nenhuma outra obra antes, né? Missionários da Luz tem o foco dele. Mensageiros também. Nosso Lar também. Aqui tem uma abordagem específica sobre transtornos psíquicos, transtornos mentais. Tem até algumas reflexões que Calderaro faz sobre Freud, sobre os psiquiatras do século XIX, sobre o cérebro, né? Aquele capítulo A Casa Mental, né? A casa mental é edifício de 3 pisos, né? O passado, o presente e o futuro, o subconsciente, consciente, o superconsciente, né? Que tá ali. E que mais tarde, em 2006, Paul McLelland, né? Em Harvard, que prêmio Nobel, inclusive, de neurologia, vai falar que o cérebro é uma casa de 3 andares. Olha só, ele nem leu André Luiz e falou a mesma coisa. Que é o cérebro límbico, o cérebro mamífero e o neocórtex. Né? Então, interessante essa abordagem mental, né? Ele tem uma alusão sobre os transtornos psíquicos, a esquizofrenia e assim por diante, né? Associado às dimensões espirituais, né? E nesse final de capítulo, desfecho, e eu fico muito honrado, muito feliz de estar participando daqui, porque no final do livro nós temos ali um caso pessoal de André Luiz, o encontro dele com o avô Cláudio, né? O resgate do avô Cláudio, André Luiz sensibilizado com aquilo, né? E, claro, uma série de ensinamentos doutrinários importantes. Cláudio foi muito apegado à matéria. A gente olha uma
em vez de uma condenação, uma crítica à sovinice, expressão que o André Luiz usa, né? A sovinice de Cláudio, a gente vê ali uma análise da origem daquele apego, daquela avareza dele. Né? O drama com Ismênia, irmã de consideração, deveria passar os recursos para ela também, ela era de direito. O que é que ele fez? Ele era filho biológico, ela não era filha biológica, ela foi pega para criar pelos pais, ele se apropria dos bens, ela fica em dificuldade financeira, vai viver a vida dela, tem dificuldades as mais variadas, se casa com um sujeito cruel, que a vicia, que a atormenta, e ele tem responsabilidade nisso. E aí o que é que acontece? Como um mecanismo de fuga, ele começa a querer ganhar dinheiro e ganhar cada vez mais dinheiro. Trabalhar para ganhar mais e mais dinheiro. Olha o que o André Luiz está trazendo para a gente. Está trazendo para a gente um ensinamento e uma reflexão importante do ponto de vista da psicologia. Está dizendo o seguinte, que toda vez quando a gente não está bem, a gente muitas vezes reage. Uma das formas de reagir para a gente negar que a gente não está bem ou assumir o sentimento de culpa por o que a gente fez, olha, o sentimento de culpa está na base de muitos transtornos psíquicos. E nessa obra, André Luiz deixa claro isso, que muita depressão, muito transtorno do pânico, muita ansiedade tem como base a culpa que o espírito carrega. Seja desta, seja de outra encarnação. Às vezes a gente não sabe por que a gente tem a tendência a sentir culpa. Essa tendência a sentir culpa é a herança da encarnação passada, porque a gente não lembra o que foi. Então a base muitas vezes está na culpa inconsciente, inclusive. O que é que o avô de André Luiz fez? Para negar isso, como muitos de nós fazemos, desenvolve um mecanismo de defesa através de um comportamento compulsivo. Isso é muito comum, viu, gente? Eu tenho uma questão que eu não quero resolver, eu não quero enfrentar, e como mecanismo de defesa, eu apelo para alguma compulsão. Compulsão que pode ser por comida, compulsão gastronômica, compulsão por sexo, tá? Compulsão na violência, né? No caso de André Luiz, a compulsão foi o quê? Ganhar dinheiro. Então o que ele está dizendo é o seguinte, que tem muita gente que está aí se acabando de trabalhar e é fuga psicológica. Está se acabando de trabalhar para apenas não se enfrentar. O trabalho pode ser usado também, embora o trabalho seja terapêutico, seja estruturante, o trabalho seja importante, o trabalho pode ser usado também como mecanismo de defesa e de fuga. Para tentar dar conta, ou melhor, tentar evitar enfrentar a culpa e superá-la, é claro, solucionar esse sentimento de culpa. Foi isso que ele fez, se apegou e aí, foi se atormentando em relação a esse sentimento, se foi só complicando e desencarnou mal. Naquela ilusão que vocês leram na obra, né? A ilusão ali apegada ao mundo espiritual, em uma região pior do que a umbral, uma região em perturbação, foi resgatado como na condição de demente. Ele foi resgatado na condição de um paciente psiquiátrico totalmente alienado. Ali era uma psicose grave, tá? E o avô de André Luiz é resgatado, é preparado por Cipriana, para uma futura reencarnação. E aí tem um monte de coisa aqui pra gente comentar, coisas que ao longo da obra de André Luiz foi colocando. Se a gente tem, por exemplo, os lobos frontais, que são colocados nessa obra como sendo uma coisa que a gente ainda não consegue ainda desenvolver totalmente para o futuro, em outras obras a gente teve outras coisas. Missionários da Luz tem a pineal, os mensageiros, vocês devem lembrar, o nitrogênio, né? Evangelho no Reino Rural, capítulo dos mensageiros que fala de que futuramente o nosso corpo conseguirá respirar e assimilar o nitrogênio. E vai haver uma mudança alimentar significativa, porque na base dos aminoácidos, que por sua vez são a base da proteína, nós temos nitrogênio. E André Luiz está falando de uma coisa que não acontece agora. Se você perguntar a algum químico sobre respirar por nitrogênio, eu já tive a oportunidade, é loucura. É loucura. Ele está falando de corpos humanos futuros que estão sendo modificados. Veja a nossa alimentação de hoje. A nossa alimentação de hoje não é a alimentação que os nossos avós tinham. Se você comer aquelas banhas de porco que os seus avós comiam na roça, você morre em uma semana. Os nossos corpos estão se modificando, estão se alterando. O nosso processo de respiração, sistema respiratório, o Covid está aí. O sistema respiratório está modificando. Isso foi previsto pela obra de André Luiz. E no mundo maior a gente tem, no final, esse resgate sensível do avô,
a preparação de uma reencarnação futura, reencarnação do avô, que não é a mesma de Segismundo. Quem leu Missionários da Luz lembra da reencarnação de Segismundo. Essa reencarnação é diferente, é quase que compulsória, porque o avô estava na condição de demente, não tinha condição de escolher nada. No processo reencarnatório, a depender da condição do espírito, o espírito pode escolher. Se ele tem mérito, se ele tem maturidade, autonomia, ele escolhe, ele dialoga, ele solicita, e os benfeitores vão autorizar ou não, né? E tem esses casos de reencarnação que é como se fosse uma criança, a gente tem que escolher por ele. Os benfeitores escolhem por ele. E tem os outros casos que na obra não aborda, que são os missionários. Esses participam diretamente do processo reencarnatório, tem uma autonomia maior no próprio processo reencarnatório. Então vocês vejam que nessa obra, quando fala sobre a futura reencarnação do avô, ele não conseguirá se libertar de todas as mazelas apenas no plano espiritual. Ele está em um local de tratamento, ele está sendo preparado, mas ele não vai se libertar totalmente de todas as mazelas. Ele vai precisar reencarnar. Então, isso é... E claro, o amor de Cipriana. A condição elevada de Cipriana, a altura espiritual de Cipriana. Vocês vejam que no último capítulo de No Mundo Maior, há uma colocação super interessante sobre Cipriana, que vale a pena a gente aqui considerar. O próprio Calderaro diz assim: a princípio, a organização custou-lhe muitos sacrifícios em matéria de tempo e de direito que lhe mereciam os méritos pessoais no transcurso dos anos. Porém, elementos por ela mesma formados passaram a superintender a obra e a conservá-la. O benfeitor está falando aqui da região administrada por Cipriana. Uma comunidade administrada por Cipriana, que ela construiu com o psiquismo dela. A força mental dela é tão intensa. Lembremos o que Emmanuel falou para Chico: quanto mais o espírito evoluído, mais o potencial criador dele é maior. Mas ele é co-criador com o Pai. Daí os cristos são co-criadores com Deus, em plano maior. Nós somos co-criadores com Deus em plano menor. Chico, até com o Herculano Pires, vai dizer assim para Herculano Pires: Emmanuel me disse que nas reuniões da galáxia, da Via Láctea, com os cristos, Jesus, que é o nosso governador, não senta na cabeceira da mesa. Tem um outro Cristo com um potencial criador maior. Olha, durma com isso agora. Com um potencial criador maior que lidera essas reuniões, porque tem um potencial criador maior. Ora, então a gente vê que à medida que o espírito evolve, ele tem um potencial criador. Aquilo que os engenheiros fazem com a matéria de construir cimento e tal, Cipriana fazia com o psiquismo e construía aquela obra e mantinha com o seu pensamento. Mas em outro momento, já estamos caminhando para concluir, ele diz o seguinte: a maioria dos companheiros que ali se agitavam não eram portadores de luminosa expressão, mas típicas personalidades humanas em processo regenerador, com exceção de Cipriana e dos seus assessores que lhe compunham o séquito. A comunidade, não pequena, era formada de criaturas evidentemente inferiores, homens e mulheres, análogos no aspecto aos que povoam os círculos carnais. Ou seja, Cipriana era uma personalidade que estava bastante acima da condição convencional das criaturas humanas. Era um espírito verdadeiramente missionário. E aí vocês vejam em toda a obra falando sobre o poder da inteligência, a inteligência que tanto pode, mas o amor de Cipriana vai na frente. Não é apenas no capítulo 5, aquele capítulo bonito que vocês leram, o poder do amor, não. Toda a obra fala de um espírito Cipriana que vai aonde a inteligência para. Com os sentimentos dela, ela vai aonde a inteligência não consegue ir. A inteligência tem a formação de fazer muita coisa, mas o amor vai além. Né? E é mais ou menos isso que eu gostaria de dividir. Claro que tem outros detalhes. O último capítulo tem uma colocação de prece muito importante. Veja que muitas vezes, depois de um trabalho, há uma prece sentida e André Luiz faz questão de traduzir essa prece do benfeitor em texto, para a gente ter uma ideia do que foi que o benfeitor verbalizou na hora que ele estava orando. Então é super interessante a gente ver isso. Não é do nada que André Luiz coloca isso, ele tem um motivo. Ele está dizendo para a gente que prece é recurso para a nossa saúde mental. Que prece ajuda a proteger a nossa saúde mental.
E ele conclui o capítulo com uma prece muito bonita, que todos se sentem renovados. André Luiz abraça ela, se emociona, se despede dela com lágrima nos olhos. Então, amigos, vale a pena, portanto, a gente ler, reler essa obra e ver os aspectos assim para a nossa vida. Não apenas a história, o enredo, o emocionante resgate do avô, mas também pensarmos sobre o quanto eu tenho do avô Cláudio e o quanto eu tenho da Cipriana. Eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa fazer quando a gente lê a obra. O quanto eu me aproximo da Cipriana e o quanto eu estou próximo do avô Cláudio. Né? As posses dele material. E agora ali, ele estava ali, na ilusão, numa alucinação psíquica, de estar pegando as posses, preocupado com posses que, na verdade, os herdeiros já estavam usando, já tinham reencaminhado, o próprio neto já estava desencarnado e ele ainda estava pegado às propriedades, ao patrimônio, às terras que ele tinha, me parece que era senhor de terras e assim por diante. Então, isso é um exemplo para nós. Né? É um exemplo não é um exemplo para a gente achar que a gente não vai viver com as coisas materiais, né? Mas é um exemplo para a gente não se escravizar às coisas materiais, para ter uma relação com as coisas materiais que seja uma relação livre. Usar, mas não se escravizar delas. Ter, mas não reter. Né? Administrar, mas saber que alguma hora aquilo é transitório, vai passar, e que aquilo é importante como meio. Um meio de eu crescer, de eu me aprimorar, de eu sobreviver materialmente aqui nesse mundo. Mas não é a finalidade não é necessariamente viver para o mundo da matéria. Porque no momento que a gente passa para a vida espiritual, a gente leva aquilo que a gente desenvolveu por dentro a partir da matéria. Olha só que coisa. Deus nos encaminha a matéria, nos encaminha a mergulhar na matéria, a se fixar na matéria, para a gente aprender a da matéria se libertar. Esse é o propósito, né, do amadurecimento reencarnatório e assim por diante. E é mais ou menos isso que trata também a obra de André Luiz como ensinamento moral aí para todos nós, né? Então, mais ou menos isso. Flavinho, obrigado pelas considerações. Então, está aberta a possibilidade, né, de perguntas, de considerações. E eu queria começar com uma que, durante a sua fala, ficou evidente, que foi a questão de Cláudio, não é? Desse apego, dessa retenção, não é? De riqueza, do desdobramento que isso lhe causou, né? E aí eu estava me lembrando de Michel Foucault, quando em Microfísica do Poder ele comenta que onde existam relações, o poder se exerce, não é? Mesmo que você não tenha recursos, mesmo que você não tenha posses, ele vai se manifestar de todas as formas, né? Dando a dimensão de que, mesmo em família, não só no trabalho, mas também na escola, na faculdade, o poder ele vai se exercer. Eu queria saber de você, se você identifica nessa questão de Cláudio esse complexo de poder mais constelado, ou teria alguma outra contribuição, não é, que de alguma sorte contribuíra para esse estágio de fragilidade mental, de demência, porque realmente, como você colocou, ele está completamente aturdido. Cipriano realmente comenta que não seria suficiente a estadia dele no plano espiritual, ele precisava reencarnar, daí os planos de urgência com relação à própria Esbênia. Então eu queria que você descortinasse um pouco desse quadro de Cláudio. Muito bom, muito boa colocação. Essa alusão a respeito do poder é super interessante, porque o poder e o próprio Foucault, né, na microfísica e em outras obras, ele tenta estudar, já que ele é um filósofo estruturalista, aquela coisa dos mecanismos de controle, a história do hospital, a história da saúde, que ele tanto coloca, a história da loucura, né? E como meios também de controle das pessoas, né? Ele aborda de maneira brilhante até
os mecanismos de controle social que a gente estabelece, o poder, nesse sentido Foucaultiano, com o qual eu concordo, é muito mais do que um cargo público, ou do que um cargo específico que me dá autoridade. É muito mais, vai além de eu ser um policial e, portanto, ser respeitado por ser policial, porque não é só, veja, não é só, claro, a autoridade material de eu ter um documento que me confere algum tipo de autoridade social, aquilo me dá um certo poder. Mas não viabiliza de maneira plena esse poder se eu não for reconhecido. Se eu não for reconhecido como tal. Não adianta eu ser uma autoridade e ter um cargo se as pessoas, o mundo social não me reconhece assim. Não adianta eu dizer, eu mostrar a carteira, dar a carteirada e dizer que eu sou autoridade, se as pessoas não valorizarem isso. Então, claro que o cargo, a função que me dá autoridade, acaba me dando poder porque eu sou reconhecido como tal. Por exemplo, eu sou psicólogo, psicoterapeuta. Mas eu não sou psicólogo por causa do diploma. O diploma é o documento básico, mas no fundo eu sou psicólogo porque as pessoas me procuram. Se ninguém me procurar, eu não serei psicólogo apenas porque eu tenho um diploma. Porque eu não exercerei a minha função. Então, no fundo, são os outros que me dizem o que eu sou nesse sentido do poder. Por que eu estou falando de poder nesse sentido abrangente? Porque o poder pode se manifestar em relações, pode se manifestar através de elementos muito abstratos e invisíveis. Tá? Então, por exemplo, falando novamente da minha profissão, a relação que um terapeuta estabelece com o paciente é uma relação que tem que ter o cuidado, porque vou usar também um conceito Foucaultiano, de um suposto saber. Eu aparentemente ou supostamente eu teria um saber em determinada área que o sujeito que me procura me conferiu esse lugar. Então, supostamente, minha palavra, o meu discurso, minha afirmação, teria um caráter de autoridade sobre ele em relação àquilo que eu falo no campo da saúde mental, por exemplo, que me foi conferido por ele. Então, eu não posso utilizar isso de uma maneira perturbadora. A relação, por exemplo, de um médico-paciente, de um psicólogo com o paciente, é uma relação que não é totalmente horizontal. Eu costumo até brincar com uns pacientes meus dizendo assim, eu não posso ter uma relação comercial com você. Eu não posso, por exemplo, chegar aqui e vender Avon para você. Vou usar um exemplo bem popular. Não posso chegar aqui e vender produto da Avon para você, sabe por quê? Porque você já tem uma relação comigo, de confiança. E se eu vim aqui começar a tentar vender alguma coisa para você, estabelecer uma relação comercial, você vai se sentir constrangida ou constrangido de negar. Eu não posso explorar a relação que eu tenho sua a benefício pessoal. É o uso do poder. Então, o uso do poder está nas nossas relações de maneira abstrata, às vezes invisível, que é muito mais simbólico, né? Como eu interpreto o outro, como eu dou ao outro, confiro ao outro. E nesse sentido, André, você foi muito feliz pela colocação, porque os filósofos e até os intelectuais da psicologia costumam dizer que, do ponto de vista mundano, existem 3 obsessões, né? Que é poder, dinheiro e sexo, que causam, de alguma forma, muita ambição. E o sexo aqui eu estou utilizando a libido, né? Libido freudiana, que é muito mais abrangente do que apenas o prazer erótico. Mas, por exemplo, sentar numa mesa e comer com prazer, comer uma torta, para quem gosta de torta, né? Aquela torta de chocolate, aquilo ali tem a ver com prazer, tem a ver com libido, tá? Do ponto de vista da psicanálise. Toda a relação de prazer, do ponto de vista da psicanálise, tem a ver com libido. Então, comer uma torta tem a ver com libido. Então, tudo aquilo que tem a ver com esse mecanismo sensorial, sexo, poder e também dinheiro, tem a ver com isso. Mas eu diria o seguinte, que muitas vezes você não tem dinheiro, mas você tem poder, com poder você consegue dinheiro e consegue sexo. E às vezes o dinheiro, você busca dinheiro para ter poder. Então poder é algo que não é concreto, mas é super ambicionado. Você pode não ter dinheiro, mas se você tem fama, você tem um capital simbólico. Se você é uma celebridade, você tem um capital simbólico. Você fala para muita gente te escuta.
Muita gente reage a você. Isso é um capital simbólico. Né? E o que aconteceu com o Cláudio, eu acredito que tem a ver com isso. Esse apego à matéria tem a ver com essa busca por um poder que ele nem sabia direito o que era. Ele acabou se perdendo de si mesmo, porque no fundo ele queria fugir da própria consciência. Né? Por ambição, ele negou aquilo que era de direito da Ismênia. E graças a isso, a culpa ficou tão grande nele que o que é que ele fez? Ele começou a apelar para isso de maneira inveterada, como uma forma de quanto mais eu ganho dinheiro, menos eu penso no drama que eu deixei no passado. É um pouco do que muita gente faz com álcool. Então a pessoa tem um drama, tem um conflito e utiliza o álcool para esquecer. Apela o álcool para tentar anestesiar a consciência, que não funciona. Assim como algumas pessoas usam medicações psiquiátricas para isso. Não é que a medicação psiquiátrica é super bem-vinda, mas tem gente que tem relações abusivas com medicamentos. Usa o medicamento não para se tratar, mas para pagar. Então, qualquer aborrecimento, teve uma briga com o marido, com o filho, com a esposa, aí toma o clonazepam, o alprazolam, o bromazepam, o diazepam para dormir. Ou seja, que não foram feitos para isso. Os ansiolíticos foram feitos para tratamento, para diminuição de ansiedade, para contenção de crise. E aí o sujeito usa para isso, para sair da realidade. Qual é a diferença disso para o usuário de maconha que fica parecendo um bebê no colinho da mãe? Não sei se você sabe, mas a sensação de estar sendo acolhido pela mãe no útero materno é a sensação de eu não preciso pensar, nem fazer nada, nem comer, porque a comida chega pelo cordão umbilical. Já que tem alguém que está pensando e funcionando por mim. É uma sensação de estar, assim, tipo, deitado numa piscina quente, né? Líquido amniótico, e recebendo tudo ali, e sem precisar raciocinar. O uso da droga parece querer buscar isso de novo, voltar ao útero da mãe e ficar... Porque a suspensão, né? A boa parte das drogas, principalmente as depressoras, né? Maconha, etc., faz com que deprima a aceleração do sistema nervoso central, e a pessoa fica querendo anestesiar o raciocínio para não pensar. É o bebê voltando para o colo da mãe, do ponto de vista psicológico e psicanalítico. Então eu acho que tem a ver com essa busca, André, essa busca desse poder, esse poder simbólico que ele queria de alguma forma ter nas suas mãos, e quanto mais ele, psiquicamente, quanto mais você controla, mais inseguro você fica. Quer ver onde está a insegurança? É só olhar para o controle. Quanto mais controle a gente quer ter sobre as coisas, mais inseguro a gente fica. E no fundo ele queria ter um controle sobre algo, acumular mais. Olha, tem casos de avareza, tem quadros de avareza gravíssimos, que o sujeito está tão transtornado que ele nem usufrui o dinheiro que ele acumula. Ele deixa a família na miséria, passando necessidade, só acumulando dinheiro. Então, o sujeito é tão miserável que ele nem chega a usar o dinheiro que ele acumulou. Então, veja, para ficar sempre naquela compulsão acumulativa, né? De um acumulador compulsivo. Então, é sério, e isso esconde conflitos muito grandes, né? Conflitos que o sujeito carrega por dentro e que ele está tentando fugir de si mesmo. Né? Então, eu acho que tem a ver com isso, com essa coisa da relação com o poder, relação de um poder simbólico que ele queria tomar para as próprias mãos, talvez dizer para si mesmo que ele não... que ele tinha controle sobre a própria vida, mas a consciência o tempo todo estava dizendo a ele, você fez errado, você fez errado, você fez errado. E ele tentava... Porque, veja, gente, o mundo material tem um monte de anestesia, tá? Daqui a pouco, quando eu acabar com vocês, eu vou fazer mercado. Mercado é uma distração. Vou entrar lá, vou pegar manteiga, meu filho comeu manteiga desgraçada, aí eu tenho que ir lá, pegar manteiga, comprar as coisas e tal, aí água mineral, aí pego o carro, ouvindo o som, tudo isso são distrações materiais. Mas chega no mundo espiritual, não tem mercado, não tem manteiga para comprar. Não tem essas distrações, como diz o budista, né? Os budistas dizem isso, né? Que muitas coisas materiais são distrações. Não é que a distração seja ruim, não, a gente precisa. Nós precisamos de distrações. Precisamos de distrações. Só que quando a gente sai da matéria, do véu da matéria, aí a gente não tem mais essa distração.
E se a gente só viveu para distração, fugindo da gente mesmo, fugindo, não quero pensar em mim, vou pra balada agora, não que a balada não seja um momento para se divertir, aqui eu tô questionando a forma como eu lido com isso. Ou então, eu encho a cara, não tô entrando no mérito aqui, tô entrando no mérito do abuso, tá? Do encher a cara pra anestesiar a consciência, ou então eu fico correndo pra lá e pra cá, pra não pensar em mim mesmo, é uma forma de eu não raciocinar sobre as minhas questões, então eu fico pra lá e pra cá, trabalho, vou pro mercado, etc. Mas quando eu saio do corpo, eu não tenho como fugir de mim. Eu não tenho como sair de mim mesmo. Eu posso até pedir, eu quero chegar no mundo espiritual e ficar longe de fulana, beltrana, e na próxima encarnação eu quero reencarnar longe, mas eu não tenho como reencarnar longe de mim. Então eu sou obrigado a conviver comigo mesmo. Que foi um pouco do que aconteceu com ele. Nessas fugas, nessas distrações, e aí chega no mundo espiritual, ele se encontra. Se encontra de tal forma que ainda assim cultiva ilusão, né? A ilusão de que estava cheio de riqueza, de posse. O Flávio, realmente essa leitura é uma leitura muito... Aliás, esse livro todo, né? É um livro que nos traz a reflexão. E hoje pela manhã, quando eu peguei para ler esses 2 capítulos, né? Eu fiquei imaginando quanta bondade, né? Da equipe espiritual. Cada dia que passa, eu vou tendo mais consciência de que eu estou no lugar onde eu preciso estar realmente, né? Com as pessoas das quais eu preciso para o meu crescimento, para o meu aprimoramento. Mesmo que por alguns momentos a gente possa se reencontrar com outras pessoas, possa perceber afinidades, né? Mas a gente se entende que naquele momento é necessário estar ali, né? E no final da história, quando ele traz a bisavó, que agora vai, né? Que foi bisavó e que agora está trazendo ele de volta, é que percebe que é exatamente em torno de onde nós vivemos estão as pessoas pelas quais a gente precisa, né, estar convivendo e nos mostrando que, o caminhar é individual, a gente nasce sozinho, vai retornar sozinho, mas eu vou percebendo da necessidade da convivência e vou percebendo que eu sozinha não vou, né? Eu não tenho que me abster, não tenho que me isolar, tenho que enfrentar, de ter esse enfrentamento, né? Para que as coisas realmente aconteçam. Hoje, bem cedinho, eu tive uma sessão com a minha psicóloga e eu tô exatamente... E coincidiu com uma situação, com essa leitura, que eu fiz um questionamento para ela. Eu falei, olha, eu sei que eu preciso vivenciar isso, eu tô com um pouco de medo. Ela disse, você precisa enfrentar. Você precisa enfrentar. Se você não se enfrentar isso agora, em algum momento isso vai voltar. E ela não é espírita. Aí eu fiz, é isso, né? É isso que... Para que mais adiar uma situação que você sabe que você precisa enfrentar? Então, enfrentar com amorosidade, com amor, né? Com compaixão. E aí você vem e fala uma coisa que me chamou a atenção há pouco. Você falou assim, a Cipriana, ela mantém essa egrégora com o pensamento dela. Eu falei, poxa, eu não tinha pensado nisso, né? Aí eu fui lá no capítulo e vi que a organização funciona sobre a vigilância dos próprios companheiros que vão melhorando. Porque quando você falou, eu falei, peraí, Flávio está falando uma coisa, eu vou perguntar a Flávio, então Cipriana não vai se reencarnar? E se ela se reencarnar, como é que fica esse educandário, né? Aí eu fiquei aqui pensando, eu falei, tá aí, Bernadette tá aí, ela criou esse centro, né, que hoje, né, como ela fala, de consciências, né, para que a gente possa se libertar, né? Mas e quando Bernadette se for? E hoje a gente já tem conhecimento de que essa egrégora, ela já foi criada antes mesmo de Bernadette se reencarnar, né? E que nós que agora, que fazemos parte dessa egrégora, é que teremos que ir nos melhorando, né, nos aprimorando, para dar continuidade a esse trabalho. Aí eu mesmo me fiz a pergunta, viu, Flávio? Eu mesmo fiquei aqui, ó, né? Pô, peraí, vai continuar, né? Vai continuar. Aí, Flávio, eu queria só te perguntar uma coisa como psiquiatra, né? Como psicólogo, né? Naquele momento em que o Cláudio, ele tá ali startando, peraí, tem alguma coisa aqui, será que isso mesmo é isso? Do ponto de vista psicológico, como é que isso funciona? Porque ela mesma fala, vai precisar de um tempo. Olha, ele saiu dali
vai agora para esse educandário, mas ele precisa ainda de um tempo, né? O cérebro dele tá, né? Eu queria entender um pouco isso. Porque, como psicólogo, você deve, né, conviver com pessoas também que têm um determinado transtorno, que a gente sabe que não vai... Ok, pode vir tomar o passe, água frutificada, pode fazer tratamento espiritual, mas existe, eu entendo que deve ter um limite para aquela unidade, né, orgânica, até um limite, né? E que provavelmente talvez precise de mais uma nova reencarnação, para que aquilo fosse diluindo, né, os traumas, enfim. Aí eu fiquei perguntando, eu falei, vou perguntar isso a Flávio, se ele pudesse falar um pouquinho desse momento que Cláudio, né, o que é isso, do ponto de vista... Porque os outros companheiros depois ficaram rindo, né, do que estavam vendo ali. O que ele, naquele momento, ele startou? Ele deu esse, né, o que foi que fez com que ele... E aí, nesse momento, ela disse, pronto, agora tá, Pronto, ele agora está preparado, né, para uma intervenção melhor, uma intervenção maior. Uhum. Que é exatamente isso, né? Vocês como psicólogos, eu percebo já faço terapia há um tempo, e mesmo me debatendo com algumas coisas, percebo que já melhorei muito desses meus quesitos, mas eu percebo que tem um momento que a terapeuta fala, opa, Simone, você agora chegou num ponto que agora eu posso, tá? Então, em que momento é esse que você, como psicólogo, viu essa situação do Cláudio? Perfeito, perfeito. A situação do Cláudio é uma situação inicialmente de bastante comprometimento, né, pela descrição que o André Luiz faz do capítulo 19, mais tarde o 20 chega a mencionar também, embora seja o desfecho ali, com a prece da Cipriana, mas assim, ele está bem hebetado, está bem alienado, está bem... Mas aí ele vai realmente, como você falou, ele vai despertando, né, ele vai se dando conta, vai tomando consciência... um pouco, não totalmente, você colocou muito bem, não totalmente, ele tem comprometimentos, esses comprometimentos não vão ser totalmente sanados naquele momento, ele vai precisar reencarnar, como foi dito. Agora, esse despertar é super curioso, Simone, porque é muito pessoal, né? Assim, o se dar conta, o cair a ficha, o ter esse insight, né? Do ponto de vista psicológico. É muito assim, não tem uma cronologia, né? Não tem um tempo específico, né? A gente vem em mediúnica e basicamente mediúnica não deixa de ser uma espécie de atendimento terapêutico, né? Tanto é que Filomena Miranda chama os doutrinadores de psicoterapeutas de desencarnados, né? Que ali tem a escuta, o acolhimento, alguma intervenção do doutrinador... O momento em que o espírito se dá conta e muitas vezes entra em uma catarse, né? Se sensibiliza, se emociona, às vezes chora, que no caso dos espíritos em mediúnica tem a ver com esse processo de, sei lá, tá na obsessão, tá como obsessor e se dá conta e tem aquele cair em si, né? Ou então está desencarnado sem saber que está desencarnado e cai em si e se dão conta e também se emocionam. Essa catarse é super importante. É de fato uma divisora de águas, né? Essa catarse de se dar conta, né? E que o doutrinador vai ajudando. O que Cipriano e os benfeitores estão fazendo é mais ou menos isso que você está comentando, vão possibilitando, vão ajudando. Tem o tempo do outro, mas tem também o estímulo e a ajuda amorosa que facilita, que ajuda, o recurso magnético e assim por diante, que vai ajudando esse despertar. E no caso do Cláudio ali, chegou um momento em que ele foi tocado, né? Ele foi tocado, ele vai reencarnar não plenamente consciente de tudo, né? Mas o mundo espiritual sempre trabalha em favor de não violentar os sujeitos, né? De não... pega um sujeito e reencarna de qualquer jeito, mesmo que não queira. Há casos assim? Há casos assim. Mas isso não é a via de regra e não é aquilo que é, de alguma forma, assim, planejado, programado pelo mundo espiritual. Sempre há uma preferência do sujeito se dar conta e se engajar na sua futura reencarnação. No caso do que você está citando, que é esse processo muito mais de mudança de percepção, mudança de consciência, você fez uma comparação muito bacana com o seu processo de terapia, né, o seu processo psicoterápico. Eu acho que tem semelhanças, Simone, tem semelhanças, no sentido de que era uma abordagem ali de sensibilização dele, de, poxa, se dê conta,
Vá se dando conta. Você não está mais naquela propriedade, você não está mergulhado nas suas moedas de ouro, né? Vai se dando conta lentamente, sem muito choque, né? E sabe, à medida que o sujeito vai falando, ele vai dando corda para que o benfeitor vai puxando. É que nem filho. Sabe aquele... muita gente me pergunta assim... meu filho está perguntando uma coisa de sexualidade. Tá na hora de explicar? Se tá perguntando, tá. Mesmo que não seja assim, você não vai explicar a sexualidade de maneira detalhada a um menino de 10 anos. Né? Mas já dá para explicar alguma coisa. Já dá para falar alguma coisa. Se ele está perguntando, é porque ele tem capacidade de ouvir. É um pouco nesse sentido, né? O Cláudio foi revelando, foi trazendo... Vou usar a linguagem terapêutica, que você tem experiência terapêutica, né? Você é analisada ou psicoterapeutizada já há algum tempo. A gente vai entregando enquanto paciente, né? Vai entregando também conteúdo, e aí o terapeuta que já tem um vínculo assegurado, ninguém vai fazer uma intervenção muito significativa com o paciente que chega pela primeira vez, o paciente vai embora e Contar do Caligares, naquela obra Cartas a um Jovem Terapeuta, ele conta até isso, né? De um colega seu que fez uma intervenção acertada em relação à fantasia sexual da paciente. A paciente chegou para ele e ele, pela postura corporal e pela linguagem não verbal da paciente, ele disse, não, você tem uma fantasia sexual XY. Era verdade, porque Contardo conhecia o caso, mas a mulher saiu assustada e nunca mais voltou. Quer dizer, ele precisava trabalhar, criar o vínculo de confiança, de intimidade. A intimidade aqui é a intimidade da terapia, né? Que é a cumplicidade entre terapeuta e sujeito, e analisando, e paciente. E a partir daí, o próprio sujeito vai entregando mais conteúdo ao terapeuta, vai oferecendo mais material, e vai, portanto, demonstrando maior capacidade de ir além. Ir além. Eu tenho certeza que você está entendendo, Simone. Eu não sei se todo mundo... A linguagem da terapia, da psicoterapia, né? É uma linguagem que quem está... entende, ou seja, entregar conteúdo, compartilhar, ir além. Quem não tiver familiarizado e quiser perguntar, pode perguntar. A gente tenta explicar de outro modo. Você colocou essa questão de Jung, a oportunidade que ele teve no momento de criar com os espíritos ajudando ele, mas a gente sabe, eu não sei se eu estou sendo certa aqui, que eu faço um acompanhamento um pouco assim das obras de Jung, não sei tudo, não domino tudo, mas acho a corrente de pensamento dele muito interessante, né? O meu terapeuta, ele é junguiano também, não sei se por conta também disso, mas Jung, ele não se declarava nem espírita e nem, assim, pertencente a nenhuma religião, não é isso, Flávio? Exato. Jung é de uma família de protestante, o pai dele... E, se não me falha a memória, o pai e o avô frequentavam a família toda, mas o pai e o avô frequentavam, e o pai, inclusive, preparava discursos na condição de pastor na igreja luterana que eles frequentavam. Jung teve uma formação religiosa, mas ele não se vinculou a religião nenhuma. Ele viveu numa época de grande materialismo, de predominância do pensamento científico. Ele se filiou a Freud. Freud, na fundação da psicanálise, era materialista, tinha inclusive uma ojeriza com a religião, porque a religião que Freud conheceu era realmente uma religião perturbadora, e Freud percebeu que em muitas situações a religião acabava gerando conflitos emocionais nos seus fiéis, nos seus seguidores. E graças a isso, Freud se afastou do pensamento religioso. A leitura da psicanálise tradicional é uma leitura de que, no fundo, para a psicanálise freudiana convencional, a busca pela religião é uma herança infantil nossa. Ou seja, quando a gente era criança, a gente tinha nas figuras parentais, mãe e pai, aquelas figuras, na nossa fantasia, infalíveis, que davam conta da gente. Quando a gente chega na vida adulta, a gente percebe que eles não dão conta, que eles são falíveis, que eles falham também. E para lidar com essa angústia do desamparo, quem for psicanalista aí, me desculpe, que eu estou
trazendo a coisa de maneira simples. Eu não vou falar do sentimento oceânico, da teoria psicanalítica com os termos técnicos. Mas para lidar, basicamente, simplificadamente, para lidar conta na vida adulta dessa angústia do desamparo, da sensação de desamparo, para Freud o ser humano então inventava mitos, ou seja, criava religião e transferia essa sensação de segurança para um Deus que para ele era inexistente. Jung, ele foi discípulo de Freud, ele leu a obra A Interpretação dos Sonhos, se maravilhou com a obra A Interpretação dos Sonhos é a obra que funda a psicanálise, se tornou discípulo. Freud tinha ele como o discípulo mais competente, considerava Jung um filho espiritual, mas os dois romperam. Por quê? Justamente porque Jung se interessava por fenômenos místicos, se interessava por estudar religião, antropologia, sociologia, fenômenos espirituais. Inclusive, uma das teses de doutorado de Jung foi sobre fenômenos ocultos, né? E ele cita nessa tese as mesas girantes, da época de Kardec. Ele chega a citar Kardec, inclusive, bem en passant. Ele tinha um conhecimento enciclopédico estupendo, é impressionante como Jung conhecia muita coisa, tinha uma leitura de tanta coisa, viajou para a Índia, conheceu um monte, ele tinha um conhecimento, na minha opinião, Jung foi de todos, embora ele se divorciou de Freud, ele continuou contribuindo com as teorias da psicanálise, né? Na escola dele, psicologia analítica, mas quando eu falo psicanálise aqui, no sentido abrangente, todas as teorias que lidam com o inconsciente. Tá? Então, ele continuou contribuindo nesse sentido e, para mim, ele foi quem, de todos os autores, quem melhor expandiu e aprofundou e desenvolveu o pensamento da psicanálise. Mas, de fato, Sônia, você tem razão. Faltou a ele, Divaldo certa vez comentou isso, dizendo que Joana, na avaliação da sua reencarnação, quando ele desencarnou, faltou a ele essa defesa mais clara e essa abertura maior, sem preconceitos, para com os fenômenos espirituais e, sobretudo, para com a reencarnação. Especialmente a reencarnação. Porque ele tinha memórias do passado, lembrança de vidas passadas, ele tinha déjà vus, ele chegava em lugares da Europa e a sensação de que já tinha estado ali. Só que aí ele elaborou uma teoria super inteligente, super sofisticada, que é a teoria dos arquétipos, ou seja, temas universais, conteúdos universais, temas centrais de toda a humanidade que se repetem. Foi uma teoria bastante engenhosa e inteligente para ele dar conta daqueles fenômenos, mas como diz Joana na obra dela, os arquétipos de Jung são, na verdade, os conteúdos adquiridos em outras encarnações. É essa forma que é a leitura. Divaldo comentou que o que Jung mais lamentou, que ele mais lamentou quando ele chegou no mundo espiritual, foi muito mais isso. Ele não ter defendido a reencarnação, mais do que aqueles pequenos deslizes da vida privada dele. Vocês devem saber. Aqueles pequenos deslizes da vida privada dele, que era da época também, que era um contexto da época. Você teve uma falazinha que você falou da reencarnação aí, e que me chamou a atenção, quando você falou que alguns casos não são programados. Isso me chamou um pouco a atenção. Eu sempre, aqui no início do capítulo 19, da reaproximação, ele pergunta à irmã, né, como não? Aí ele fala, em se tratando de reencarnação por meras atividades reparadoras, sem projeção nos interesses coletivos, de modo mais amplo, nosso concurso pessoal pode ser mais decisivo e imediato, né? Dando a entender que nessas questões ela podia intervir, né? Temos nesses sítios grandes números de benfeitores, providenciando reencarnações em grande escala nos círculos regenerativos. Você quer dizer o quê? Que existem, então, reencarnações que são, como é que eu posso falar? Sem programação? Quando a gente lê Missionários da Luz, a gente vê uma programação sendo feita por Segismundo, né? Ou seja, ou melhor, em torno da reencarnação de Segismundo. Mas da mesma forma que não existe só um tipo de desencarnação, a gente vê isso,
Cada espírito desencarna de uma forma, né? Tem espírito que desencarna, rapidamente se dá conta, tem outros que são amparados, tem outros que não são amparados, tem outros que demoram mais para se desprender e assim por diante. Não há também um modelo só, um tipo só de reencarnação. Aquela reencarnação era a reencarnação assim, modelo de Segismundo, que é um espírito que não é nenhum espírito missionário, mas também não é um espírito inferior, é um espírito que tinha certos méritos e, portanto, podia ter certa participação na reencarnação, mas aquilo tinha que passar pelo crivo dos benfeitores. A maioria de nós, a média geral, né, grosso modo da população, constitui-se desse tipo de espírito. Nós temos méritos e temos deméritos, não temos tanta autonomia assim, mas podemos solicitar, pedir e aquilo vai ser avaliado. Mas nem toda reencarnação passa por esse processo. Há reencarnações compulsórias, por exemplo. Não é que não tenha um planejamento, é planejado pelos benfeitores, né? Mas é de uma outra forma. Note bem, na reencarnação, eu vou fazer um exercício aqui de reflexão para que vocês entendam isso. Porque tem a programação reencarnatória e tem a preparação, né? A programação e a preparação. Note bem, no caso de Segismundo, vocês viram lá o casal indo para a intimidade dos dois, os espíritos respeitando a intimidade, porque os bons espíritos respeitam a privacidade das pessoas. E aí se buscaram ali, depois do ato sexual, levaram o perispírito do reencarnante para acoplar ali no óvulo que seria fecundado, né? Enquanto o espermatozoide viajava na trompa de Falópio, portanto ali 20, 25, 30 minutos após o ato sexual, o casal adormecido inclusive, e ali implantaram o perispírito, miniaturizaram, todo aquele processo que foi descrito de maneira bem esmiuçada no maior capítulo de Missionários da Luz, que é o capítulo Reencarnação. Agora eu vou perguntar a vocês o seguinte: imagine o estupro. Como é que é essa preparação? Não pode ser da mesma forma. Imagine os benfeitores, agora ela vai ser estuprada, vamos lá preparar a reencarnação que ela vai ser estuprada agora. Não pode ser. Não pode ser do mesmo jeito. Porque senão eles estariam sendo coniventes com o estupro. Não dá para pensar da mesma forma. É uma outra abordagem. Agora, não significa que não haja uma programação. Filomeno de Miranda chega a dizer que, a rigor, todos nós já temos uma programação dentro da gente pelo automatismo da lei. Lei de causa e efeito, que a gente carrega na consciência. Os benfeitores vão só organizar isso e ajudar a viabilizar o processo. Agora, é claro, a reencarnação dos missionários, aí até a data é planejada, até o mapa genético é bem estudado, o contexto histórico, espíritos reencarnam antes para preparar a vinda daquele missionário, mas aí é uma preparação mais sofisticada. Mas mesmo esses que reencarnam assim, sem tanta preparação, não deixa de haver uma programação dos benfeitores maiores para ele. Em relação aos espíritos que estão em óvulos congelados, você sabe alguma notícia? A gente tem alguma literatura, Maristela, apesar de não ter uma literatura farta sobre o assunto. O que a gente sabe, Joana de Ângeles em Dias Gloriosos aborda, Viana de Carvalho em Atualidade do Pensamento Espírita, uma obra de perguntas e respostas muito boa, que tem uma parte sobre embriões congelados. O que a gente sabe é o seguinte: como a reencarnação acontece a partir da fecundação, portanto, a partir do momento, o termo que Kardec usa é concepção, né? Porque era o termo da embriologia da época de Kardec. Depois, aí ficou na dúvida: concepção é fecundação ou é anidação? É um momento da fecundação, um momento em que o óvulo fecundado se desprende, cai, né, na parede uterina, né? Hoje já está solucionado pelo controle universal do ensino dos espíritos. O próprio André Luiz assim se manifesta, dizendo que a concepção é a fecundação. Ou seja, no momento da fecundação há um espírito vinculado ali. Portanto, a reencarnação começa, embora não se completa, a partir da fecundação. Qualquer ato que queira eliminar o produto após a fecundação é considerado abortivo. Então, por exemplo, do ponto de vista de Joana de Ângeles e dos espíritos,
Pílula do dia seguinte, por exemplo, é legal, na legislação é legal, mas do ponto de vista espírita não é recomendado. Existe a possibilidade de abortar, porque se existe a fecundação, o espírito se liga no momento da fecundação, o que acontece depois é aborto, né? Como também alguns dispositivos intrauterinos do passado, alguns DIUs, eu não sei os de hoje, alguns ginecologistas defendem que alguns DIUs de hoje impedem a fecundação, até porque alguns são espermicidas, né, liberam hormônios, mas aqueles DIUs do passado, da década de 70 e 80, de cobre principalmente, né, fecundava, caía o óvulo, e aí o óvulo era morto pelo cobre, que era liberado depois. Então, nesse sentido, é considerado abortivo também. Os embriões, como é um produto da fecundação, considera-se que existe um espírito ali, a possibilidade, né? Nem todo embrião tem espírito, claro. Kardec já havia abordado isso. Mas existe a possibilidade de haver um espírito ali. Então, aí entra numa questão seríssima, que a gente ainda não tem solução, que é o que é que faz com esses embriões congelados? Divaldo certa vez respondeu isso dizendo o seguinte, que os benfeitores espirituais disseram a ele que boa parte dos espíritos ligados a esses embriões são espíritos de ex-suicidas, espíritos que no passado se comprometeram com a vida, que têm débitos pesados e escolheram voluntariamente se oferecer à ciência assim, estando ali presos àquele embrião, ligados àquele embrião, para resgatarem os seus equívocos ali, porque estão limitados, mas que a gente deveria cuidar daqueles embriões. Aí perguntaram a ele o que fazer. Ele disse, nós não temos resposta ainda, mas é necessário aguardar que a ciência encontre um caminho para isso que a gente não tem ainda em relação a isso. Mas existe a possibilidade de haver ali um espírito. Ah, não é vida nenhuma. É que nem a semente. Pegue a semente e plante para ver se não dá. Então, bote o embrião no útero para ver se pode dar ou não dá. Então, existe a possibilidade de ali haver um espírito, sim. Para finalizar toda essa temática, eu queria que você sintetizasse de maneira bem breve qual a sua impressão com relação à Ismênia, não é? Porque ela reencarna, digamos, de uma maneira célere, porque saltam 2 gerações e ela reencarna, e de alguma sorte é um espírito que estava já também um tanto afeiçoado ao mundo espiritual, haja vista o encontro bem sucedido com Cipriana, guardadas as devidas proporções. Me lembrou um pouco Alcione, né? Assim, claro que de maneira bem distante, óbvio, né? Não vamos comparar de maneira tão incisiva, tão direta, mas tendo em vista todo o contexto de renúncia, de abnegação, o aceite da proposta de reencarnação de Cláudio, eu queria que você comentasse assim, sua impressão com relação a esse processo de Ismênia, não é? Quem seria Ismênia nesse concerto familiar? Perfeito, perfeito. Eu acho que a sua comparação é super válida, André. É super válida, super procedente, razoável, no sentido da opção dela. Ou seja, ela talvez não seja um espírito necessariamente de escola, como era Alcione, um dos espíritos mais elevados, e você fez muito bem essa ressalva, mas primeiro que ela passou por uma reencarnação muito difícil, ela padeceu muito aquela reencarnação dela, então de alguma forma, mesmo não sendo elevada, ela deve ter evoluído, deve ter crescido e adquirido méritos pela vida resignada, pela vida difícil, um marido cruel, 3 filhos desse casamento, se casou com uma pessoa rude, como diz André Luiz, rude, cruel e analfabeta, ou seja, desprovida de sensibilidade de cultura e também de bons tratamentos. Não que toda pessoa analfabeta seja rude, atenção para isso, né? Na verdade era uma mistura de um monte de coisa, né? Ou seja, uma pessoa que não tinha nem cultura no sentido de fineza de trato, nem humanidade no tratamento com ela, né? Então, e ela padeceu, né, essa vida nesse sentido, fruto da traição do Cláudio, né, em relação àquilo que era dela de direito. E no mundo espiritual ela escolhe voluntariamente reencarnar para ajudar ele. Então, nesse sentido, eu acho que a comparação é super válida. Aí que a gente vê a bênção do amor, né? Aí que a gente vê a bênção do amor, porque a gente vê que muitas vezes aquele que está endividado e que reencarna,
não vem sozinho. Né? Para que seja tranquilizado, vem alguém que não precisava reencarnar, eu vou para te ajudar. E aí o que é que acontece? Aquele que vem para ajudar, que é mais adiantado, vai crescer também com a experiência, vai evoluir com a sua doação. E aquele que veio para reparar os erros, tem a chance de crescer também, na oportunidade de ter uma outra chance. Né? Então, muitas vezes, nós como espíritos endividados, temos verdadeiros anjos na Terra, próximos de nós, que já tem maior soma de méritos. Às vezes são pessoas, muitas vezes, que não têm destaque, porque a gente acha que o espírito elevado que veio aqui na Terra para colaborar é o palestrante espírita, é o dirigente. Às vezes é aquela senhorinha ali de casa, que muitas vezes é dedicada na tarefa que a vida lhe colocou, que muitas vezes ajuda a gente, mantém, etc., que tem uma tarefa meio anônima, meio discreta, e às vezes é aquele espírito que é aquele benfeitor ali, que está ali para nos ajudar, que veio em nossa família para colaborar com a gente, né, e assim por diante. Então, essa é a bênção, né, do amor, que faz com que espíritos que já estão assim na vanguarda se voltem para nós que estamos na retaguarda, para nos ajudar, para nos auxiliar. E é uma coisa interessante aqui, aproveitemos a convivência com eles, porque quando a gente desencarna, a gente não tem garantia de a gente ir no mesmo plano que eles. A depender de como a gente se conduz aqui. A gente vai estar no mesmo plano daqueles que têm a mesma afinidade conosco.